Ok, agora sim, já estamos aqui a tratar do nosso replay. Boa tarde a todos aqueles que conseguiram estar hoje aqui connosco. Alterámos aqui um bocadinho o horário. Estamos então a fazer hoje às 19, até porque ontem foi o Dia do Amor e eu recebi muitas mensagens. O Dia do Amor é todos os dias, mas ontem em termos de celebração, e portanto decidimos passar para o dia de hoje, contudo nas restantes semanas, vamos continuar então à segunda-feira. Entretanto, eu vou verificar aqui se já estamos efetivamente a tratar do nosso replay. Deem-me só um minutinho e já vamos começar. Hoje o nosso tema é sobre jejum intermitente. Vamos falar sobre jejum intermitente, que eu sei que é um daqueles temas que todos vocês gostam muito, e deixem-me só compartilhar então aqui o nosso live. Ok, só mais um minuto e vamos lá ver se eu consigo. Às vezes estas questões técnicas levam-nos algum tempo. Ok, agora sim, ok, a gravação vai estar disponível, assim como aqui os membros do Portugal Better You. Ok, agora sim. Então vamos iniciar, como prometido, a nossa sessão do dia de hoje sobre jejum intermitente, tudo sobre jejum ou quase tudo sobre jejum. Deixem-me só, porque os membros do Portugal... Agora sim. Portanto, boa tarde a todos que também nos estão a ver através do Portugal Better You. Boa tarde a quem nos está a ver aqui diretamente também da sala Zoom. Hoje estamos aqui para falar então sobre jejum intermitente. Para quem não me conhece, o meu nome é Mónica Mogne. Eu sou coach de nutrição avançada e também health coach e também coach na área do jejum intermitente. Além disso, sou naturopata e fitoterapeuta e vou estar convosco então aqui hoje para falarmos sobre jejum intermitente, ou quase tudo sobre jejum intermitente. Deixem-me só a seguir aqui a publicação dentro do nosso grupo para que, se vocês precisarem de fazer alguma pergunta, me irem colocando também dentro do grupo, dentro do Portugal Better You, podem ir colocando algumas questões. Portanto, no primeiro ponto é muito importante nós percebermos que é importante nós pensarmos sobre as minhas metas no jejum intermitente. Muitas das pessoas iniciam a prática do jejum intermitente sem perceber muito bem os objetivos da prática desta estratégia alimentar. O jejum intermitente não deve ser visto como uma dieta de perda de peso. O jejum intermitente é um estilo de vida, é simplesmente escolher o horário em que eu quero ter a minha alimentação e o horário em que eu escolho não comer. Mas a verdade é que, e por muito simples que seja, e é isto que eu disse, não é? Nós escolhemos um horário, um período de alimentação e um período das 24 horas em que eu escolho não comer. A verdade é que nós devemos também aqui traçar alguns objetivos SMART no que diz respeito à prática do jejum intermitente, ou seja, eu devo ser muito específica. Hoje, obviamente, que vocês vão sair daqui desta sessão a conseguir perceber melhor como é que vocês traçam as vossas metas dentro do jejum intermitente e provavelmente, se até agora não conseguiam fazer aqui esta estratégia SMART nas vossas metas sobre o jejum intermitente, a partir desta sessão vocês vão conseguir perceber a importância de aplicar esta técnica de coaching chamada, digamos aqui, a definição dos nossos objetivos SMART. E como diz aqui o nosso... Quando vocês vão escolher o jejum, digamos, a forma como vão praticar o jejum intermitente, porque existem muitas formas de praticar o jejum intermitente, há pessoas que até o fazem, digamos, como jejum intercalado, e isto está relacionado com o número de vezes por semana ou o número de vezes por mês que eu faço jejum intermitente. Já o jejum intermitente refere-se especificamente digamos, à janela diária que eu pretendo fazer jejum. Por exemplo, eu posso estar a fazer um jejum intercalado, dia sim, dia não, ou então 4 dias por semana e 3 não. Aliás, uma das nossas estratégias no Core 4 é precisamente nós escolhermos 4 dias por semana para, digamos, desenvolver estes 4 hábitos diários. No entanto, se eu quiser otimizar, eu posso fazer 7 dias por semana, mas basicamente isto acaba por ser um jejum intercalado. A verdade é que quando falamos em jejum intermitente temos que pensar, digamos, na nossa meta diária. Quantas horas é que eu quero fazer?
Para ser mensurável, sim, nós conseguimos perceber a eficácia desta meta ao medir o meu estado metabólico de cetose. Já vamos falar sobre o que é o estado metabólico de cetose e porque é que isso é importante para o jejum intermitente. Mas basicamente eu posso medir se de facto eu estou a praticar jejum intermitente com sucesso. E como? Eu posso comprar o medidor de corpos tónicos, eu aconselho a fazer, dá para medir pelo sopro, pela urina ou pelo sangue, eu aconselho obviamente a medir no sangue, é a forma mais eficiente de o fazer e é onde é medido o BHB, que é os corpos tónicos presentes em maior quantidade e portanto no nosso organismo e portanto é realmente nós temos 3 tipos de corpos tónicos e é importante medir o BHB que se mede então no sangue. Pode comprar na farmácia, pedir as tirinhas para medir assim como se mede a glicose, a diferença é que vai medir os corpos tónicos, tem que explicar às técnicas da farmácia que pretende medir os corpos tónicos e, portanto, um equipamento para medir corpos tónicos. Depois, obviamente tem que ser atingível, muitas das pessoas entram e pensam que têm que fazer uma corrida para ver o número de horas que vai fazer jejum intermitente, não é isso que é importante percebermos acima de tudo onde é que eu estou, o que é que eu devo fazer, o que é que está, digamos, bem integrado no meu estilo de vida. Eu não posso querer fazer imagino que eu tenho sempre um almoço com os meus colegas de trabalho, eu não posso pensar que todos os dias só vou fazer o jantar ou vou andar a fazer one meal a day ou o OMAD todos os dias, não faz sentido porque obviamente vai haver alguns dias que nós vamos querer almoçar com os nossos colegas e portanto vocês devem traçar uma meta que seja atingível. Tem que ser relevante, a maior parte das pessoas a sua questão relevante é o jejum para a perda de peso. Não é isso, vocês têm que perceber melhor os objetivos do jejum intermitente para depois perceber o quão relevante é para vocês e portanto hoje esta sessão também serve para isso. E obviamente que tem que ser, vocês têm que dar um tempo para perceber se isto é para vocês. No nosso desafio 10 dias, nós temos 10 dias em cetose, no nosso desafio Core 4 são estas 4 semanas em que eu durante 4 semanas vou fazer tudo aquilo que tenho a fazer, estes 4 hábitos diários, que são beber uma saqueta de cetonas ao dia para dar um combustível premium e para ajudar a praticar o jejum intermitente, fazer uma alimentação low carb, mexer o meu corpo pelo menos 4 vezes por semana, seja uma caminhada ou um treino, não precisa de ser todos os dias treino, pode ser um dia treino ou dois dias caminhada, se tiver uma elíptica ou uma bicicleta em casa, pedalar um pouco, tem que realmente mexer o seu corpo pelo menos 4 dias por semana. E por último partilhar com a comunidade também o sucesso que está a ter relativamente ao seu programa, porque assim pode incentivar outras pessoas. Quantas pessoas é que já vieram à minha consulta, fazem jejum intermitente e depois a seguir a família está toda a fazer jejum intermitente e portanto partilhar isto com a comunidade é extremamente importante. Então, vamos perceber um pouco o que é que o que é que acontece quando eu faço jejum intermitente. Em primeiro lugar, é fundamental nós percebermos que existem diferentes formas de fazer jejum intermitente. As pessoas todas dizem, eu preciso de saber como é que se faz jejum intermitente. Eu estou aqui também com atenção aos nossos membros no Portugal Better You para saber se têm alguma dúvida sobre, deixa-me só ver aqui, e baixar o volume, ok? Se estiverem a ver no nosso grupo Portugal Better You, já sabem que podem colocar as questões que eu estou a acompanhar os comentários. Para quem está comigo dentro do Zoom, podem colocar aí no Q&A as vossas perguntas. Como eu estava a dizer, existe uma diferença entre jejum metabólico e jejum calórico. A maior parte das pessoas só conhece o conceito de jejum calórico, que é eu não vou comer nada, nem vou beber nada que tenha calorias, e porque senão vai cortar o meu jejum. A verdade é que isto não funciona assim, em primeiro lugar porque o jejum metabólico depende da meta que eu quero atingir. Nós sabemos que o jejum calórico, mesmo no jejum calórico eu posso beber chá, água, cetonas exógenas e o caldo do osso. Não significa que, porque o caldo do osso é de facto uma bebida extraordinária e os estudos que têm mostrado que o caldo do osso, obviamente vocês não vão comer os vegetais, vão só beber o caldo do osso e apesar de nós acharmos, por como digamos, feito com a gordura, acaba por trazer ali alguma gordura também, acaba por trazer todos os componentes ali do osso e obviamente que também temos alguns vegetais que
que servem para, nomeadamente, o aipo, por exemplo, é ótimo, e a salsa, para colocar no caldo do osso. Contudo, existem muitos estudos que mostram que o caldo do osso, além de não retirar cetose, também permite proteger muitas outras situações de pessoas que têm dificuldade em fazer jejum, e portanto eu posso ter todos os benefícios do jejum calórico ou metabólico mesmo introduzindo o caldo do osso. Mas isto basicamente para dizer o quê? O jejum calórico é quando eu de facto decido não fazer nenhum alimento ou alimentos que têm muito pouca quantidade de calorias. Aqui o jejum metabólico já é diferente. O jejum metabólico basicamente é um jejum que, por exemplo, nós podemos introduzir o óleo de coco, podemos introduzir o ghee, que são gorduras que até têm bastante calorias, mas a verdade é que não mexem com aqui os mecanismos da glicose e da insulina. Eu não vou libertar insulina e, portanto, eu estou a fazer um jejum metabólico, eu estou a trabalhar o meu metabolismo, nomeadamente aqui os mecanismos reguladores da glicemia e da insulina, e portanto eu estou a fazer um jejum metabólico, mesmo que eu introduza o óleo de coco ou o MCT, eu prefiro em todas as pessoas que estão a fazer o jejum metabólico utilizar MCT oil e não o óleo de coco, a não ser na fórmula 143 da Pruvit, porque a quantidade que está presente é uma quantidade ideal para ter benefícios ao nível do foco mental e do cérebro, prevenção do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas. Se for outro tipo de MCT oil ou outro tipo de óleo de coco, eu prefiro que utilizem só MCT oil, porque de facto o MCT oil tem uma absorção mais rápida e produz, digamos, e permite uma produção mais rápida de corpos tónicos, e portanto basicamente o que o MCT faz é ajudar na produção de corpos tónicos ao nosso fígado, produzir, neste caso é muito rápido, vocês bebem o MCT e é rapidamente convertido em corpos tónicos, e ao contrário do óleo de coco, que também ajuda, mas obviamente que é um processo mais lento. Portanto, é importante perceber aqui as diferenças. No jejum metabólico eu posso introduzir calorias, desde que não haja uma relação aqui, uma estimulação da insulina através dos hidratos de carbono e tudo mais. No jejum calórico eu de facto devo manter as minhas calorias no zero, se possível, ou ali algumas calorias, mas muito pouco, e obviamente posso continuar na mesma a beber chá, água, cetonas exógenas, que apesar de terem algumas calorias, são calorias, digamos, dos corpos tónicos, e é muito baixo no sentido de não retirar do jejum, ou seja, nós podemos beber cetonas exógenas que não nos vai retirar nem do jejum calórico nem do jejum metabólico, e isso também é importante referir. O chá e a água também não. Agora, vamos também perceber numa perspectiva direta o que é que nos acontece o que é que acontece ao nosso corpo. Por um lado, é importante nós percebermos aqui nesta nossa imagem, que é uma imagem de uma célula, que quando eu faço jejum intermitente eu estou a estimular um processo de autofagia. A autofagia, digamos que é aqui uma limpeza seletiva do meu organismo, nomeadamente aqui dentro das minhas células, e isto é muito importante para proteger o núcleo da nossa célula, que é, digamos, onde está guardado o nosso material genético, e é muito importante nós preservarmos digamos, a longevidade destes nossos elementos, e portanto a autofagia por si só vai ajudar a manter uma célula, digamos, limpa e funcional. Por outro lado, as nossas mitocôndrias, que são aqui esta ilustração que aqui está, as nossas mitocôndrias são as nossas centrais elétricas, e basicamente é aqui dentro das mitocôndrias que eu vou produzir energia. Daí a importância de quando eu estou em jejum, eu estou, digamos, a entrar no estado metabólico de cetose, estou a utilizar gordura como principal fonte de energia. Basicamente isso significa que as minhas mitocôndrias, estes elementos que aqui estão, em vez de estarem a usar açúcares para produzir energia, elas vão produzir energia através das gorduras, e neste caso dos corpos tónicos, mas obviamente através das gorduras na forma de corpos tónicos. Mas também é importante dizer que é fundamental nós mantermos uma boa percentagem de gorduras na nossa alimentação, porque esta membrana que está aqui, a membrana celular, precisa e é formada também por lípidos.
E se eu quero que a energia, digamos que a matéria-prima entre dentro das minhas células e eu quero que o lixo, que é, digamos, que é produzido dentro da minha célula também saia, eu tenho que ter uma membrana permeável, e para ela estar suficientemente permeável para deixar entrar e sair os componentes, eu tenho que ter boas gorduras na minha alimentação. Portanto, o ômega 3 e todas essas gorduras saudáveis que vocês podem introduzir na vossa alimentação é realmente muito importante. E agora, relativamente a estes processos, quanto tempo é que isto demora a acontecer? Nós sabemos que depois de eu começar o período do jejum intermitente, eu tenho ali 4 a 8 horas em que os meus níveis de açúcar no sangue vão descendo, e isso é bom para estimular o estado metabólico de cetose. Eu sei que depois de 12 horas eu vou começando a estimular a minha hormona do crescimento, e isso também é muito positivo, vou tendo aqui um efeito hormonal positivo relativamente ao jejum intermitente. Já sei que às 16 horas é o tempo otimizado para eu estar realmente a estimular uma boa cetose, e ali por volta das 18, 20 horas eu começo, digamos aqui nesta limpeza, está ali o aspirador da autofagia. Por exemplo, 36 horas de jejum aumenta em cerca de 300% a minha capacidade de autofagia, mas é importante vocês perceberem que não se deve começar por 36 horas, eu devo começar gradualmente, aumentando, consoante digamos, a reação do meu corpo e consoante aquilo que eu sinto que é mais eficiente para mim. Também é importante dizer que todos nós que estamos aqui, que utilizamos cetonas exógenas, temos alguma facilidade, porque nós sabemos que os corpos tónicos ajudam, digamos, a estimular a autofagia. Mesmo que o vosso corpo ainda esteja a aprender a criar estas moléculas sinalizadoras, nós já estamos a dar estas moléculas ao nosso corpo e são bioidênticas, o que significa que o nosso corpo vai reconhecê-las como iguais e digamos, como nossas, e portanto ele vai por si só estimular este processo de autofagia, e isso também é muito importante. Vamos então agora entrar noutra área, que é, nós já ouviram aquilo que acontece com o nosso corpo, existem outros benefícios que já lá vamos chegar mais à frente, mas a verdade é que muitas das vezes quando nós falamos sobre o que é que vai acontecer ao meu corpo quando eu faço jejum intermitente, há muitas pessoas que dizem isto: eu vou sofrer de carências nutricionais, vou ficar desnutrida e vou morrer de fome. E isto é o que um grande número de pessoas pensa. Quem pensa que vai morrer de fome e que se fizer jejum intermitente é porque precisa mesmo de fazer jejum intermitente. Porque se pensarmos no homem lá atrás, se o homem lá atrás pensasse que ia fazer jejum intermitente e morria de fome, meu Deus, então nós não teríamos sobrevivido como espécie, porque de facto o homem ficava muitas vezes sem comer muito tempo e portanto essa parte mental já era logo negativa. Portanto, o problema é que nós estamos tão habituados à fartura, a ter tanta coisa, que depois acabamos por pensar e por ter esta, quase que os alimentos controlam o nosso corpo e portanto os alimentos controlam a nossa vida, a alimentação, e isso não é normal. Vamos ver então um bocadinho os mitos associados ao jejum intermitente. Muitas das pessoas acham que não conseguem porque vão morrer de fome. Primeiro, o que é preciso perceber esta coisa da sensação de fome. Muitas pessoas associam a sensação de fome ao estômago vazio. A grande maioria das pessoas não consegue ter a sensação de estômago vazio e isto precisa de ser trabalhado. Como ter uma relação mais, digamos, de maior consciência com a alimentação, mastigar mais lentamente, perceber, olhar o nosso prato, perceber com consciência aquilo que estamos a comer. É um processo gradual, mas todos nós temos que passar por esse processo, porque todos nós queremos uma maior longevidade, todos nós queremos uma longevidade com mais saúde e portanto é fundamental nós digamos, aproveitarmos esta questão deste processo do jejum intermitente, ajudar nisto e depois criar uma melhor relação com a nossa comida e obviamente perceber que ninguém vai morrer de fome. A fome é o quê? É a sensação de estômago vazio ou é a necessidade energética? É que se for a sensação de estômago vazio, ninguém vai morrer por ter a sensação de estômago vazio. Se for por uma questão energética, como vocês já perceberam, o estado metabólico de cetose é um estado em que o meu corpo utiliza maioritariamente a gordura como fonte de energia. A grande maioria das pessoas, mais de 60% da população em Portugal tem excesso de peso ou está obesa. Isso significa que um grande número de pessoas tem um depósito de combustível enorme para gastar. O que acontece é que o nosso corpo não está apto a queimar essa gordura e nós temos que fazer essa reeducação ao nosso corpo. A grande maioria das pessoas tem dificuldade porque além de ter a gordura ainda tem inflamação, ainda tem stress e é por isso que nós temos este hack, que para mim é o hack do século, que são as cetonas exógenas, para reeducar o nosso corpo neste processo da queima de gordura.
E, portanto, ninguém vai morrer de fome por ter o estômago vazio, ninguém vai morrer de fome com falta de energia, principalmente se está a usar cetonas exógenas. Se não está a usar cetonas exógenas, está a fazer jejum, tem que começar mais devagar, mas eu aconselho seriamente a utilizar cetonas exógenas para, não só para não aumentar os seus níveis de stress, porque o stress também promove a acumulação de gordura, mas também para o ajudar, porque hoje em dia nós temos tantas coisas ao mesmo tempo, tantas tarefas ao mesmo tempo, tantas responsabilidades, que de facto fica às vezes muito difícil se não tivermos um EC para nos ajudar a fazer da nossa saúde uma prioridade. Aliás, se nós virmos os últimos anos, o que tem feito as pessoas terem menos, fazerem menos da sua saúde, a sua prioridade, tem sido este excesso de tarefas, este excesso de preocupações, e isso tudo, digamos, mostra que as pessoas precisam desta bengala, precisam de alguma coisa que as faça manter no caminho. Eu acredito que o fator comunidade é importante, mas precisamos de uma bengala mais fisiológica, não é? Uma bengala que nos ajude de uma forma mais direta aqui metabólica, não é? E aí as cetonas exógenas são maravilhosas. Por outro lado, outro mito é dizer eu vou fazer jejum intermitente, não vou ter energia, não vou conseguir trabalhar. Isso não é verdade, porque nós estamos a usar outro combustível. Nós só temos que perceber se eu estou a produzir esse combustível. Se eu não estiver a produzir, eu vou beber cetonas exógenas e vou ajudar a reeducar o meu corpo para esse caminho. Eu só tenho que medir a cetose e perceber se estou em cetose. Se estou em cetose, não há preocupação sobre não tenho energia. Vou sofrer de carências nutricionais. Não, as carências nutricionais ocorrem se eu não fizer uma boa alimentação no período de alimentação. Eu até posso estar a comer mais calorias fazendo jejum intermitente do que não fazendo, depende daquilo que eu vou comer no período de alimentação, e portanto é aí que vocês devem focar para dar uma maior densidade nutricional. Exercício em jejum, eu treino de manhã, como é que eu posso fazer jejum intermitente se eu gosto de treinar de manhã? O jejum intermitente é possível de fazer e conciliar com o treino. Eu seriamente aconselho a beber cetonas antes do treino para poder otimizar o treino. Mas a verdade é que o exercício, aliás, desculpem, o jejum conjugado com o exercício tem um poder brutal para trabalhar a questão hormonal, como modulador hormonal. Recuperar a massa muscular, construir massa muscular não é só beber um batido de proteína. Nós, para conservarmos a nossa massa muscular, nós temos todo um período de recuperação, temos digamos, um perfil hormonal importante de realçar, nomeadamente a hormona do crescimento, a testosterona, que é importante favorecer, e nós sabemos que o estado metabólico de cetose, os corpos cetónicos ajudam a regular estes processos hormonais, e daí a importância de até praticar jejum intermitente, mesmo que não seja todos os dias que treinam, fazer isto algumas vezes por semana em jejum é importante. E além disso é a primeira vez na história em que o homem consegue efetivamente ter até os dois combustíveis, porque mesmo que vocês tenham alguma dificuldade com a glicémia pela manhã, vocês conseguem beber corpos tónicos e ir gerindo aqui os dois combustíveis. Outro mito é não consigo passar muito tempo ou não posso passar muito tempo sem comer. A autofagia ocorre de melhor forma e de uma forma com mais performance se for, digamos, vocês passarem mais tempo sem comer, e por isso é que pelo menos uma vez por semana fazer um jejum de 24 horas, acima das 20, pelo menos uma vez por semana, é positivo, porque vocês vão estar a estimular uma melhor limpeza do vosso corpo, e portanto esse é o melhor detox que vocês podem fazer. E por outro lado temos a questão de atrasar o metabolismo. Muitas pessoas acham que se comerem mais vezes vão acelerar o metabolismo. Não é verdade. O que é o metabolismo? O metabolismo, porque muitas vezes as pessoas pensam, ok, o metabolismo tem a ver com reações anabólicas e catabólicas, e quando eu estou a comer, eu estou a decompor os meus alimentos, isto tudo vai gastar energia, depois vou produzir energia, e este processo aqui dinâmico vai ajudar-me, digamos aqui, a ter um metabolismo mais rápido. Isso não é verdade. O metabolismo pode ser trabalhado de diferentes formas. A verdade é que os estudos mostram que o jejum intermitente e o estado metabólico de cetose têm um efeito brutal em, digamos, no metabolismo. Se vocês virem, em 1970 houve um estudo que mostrou que quando nós temos insulina presente, nós diminuímos em cerca de 15% o nosso, digamos, a performance do nosso metabolismo.
Então significa que se eu tiver a otimizar a minha flexibilidade metabólica com a cetose, eu vou melhorar o meu metabolismo nesta flexibilidade metabólica. Não significa que eu tenho que estar sempre em cetose, significa que eu tenho que permanecer aqui alguns períodos em cetose e outros até posso sair de cetose. E é para isso que serve o jejum intermitente, é para isso que serve a dieta cetogénica, é para isso que serve que servem as cetonas exógenas e, portanto, vocês têm que aprender a viver isto como um estilo de vida. Eu vou vendo aqui os comentários no nosso Portugal Better You. Depois, para quem está aqui no Zoom e quer ver o replay, não se esqueçam que eu depois irei dar o replay via link do YouTube, está bem? Não há problema, depois podem ver tudo isto em replay. Para quem não está live connosco, também vai ver em replay. Espero que esta sessão esteja a contribuir para a sua educação relativamente aqui aos benefícios do jejum intermitente. Estes são mais alguns benefícios do jejum intermitente, além daquilo que eu falei, nomeadamente na proteção das doenças neurodegenerativas, porque sabemos que os corpos tónicos que eu produzo quando estou a fazer jejum ou dieta cetogénica ou quando estou a beber cetonas, eles vão otimizar e melhorar então aqui os processos aqui no meu cérebro, não só diminuem a inflamação, não só são um combustível superior e obviamente que isso é positivo. Depois também melhoram o metabolismo da queima de gordura, o que é fantástico. Sabemos que os corpos tónicos e o jejum intermitente ajuda, digamos aqui, na longevidade, porque tem um efeito protetor ao nível da nossa célula e ao nível do nosso ADN. Também é muito bom para reduzir o stress oxidativo, os radicais livres, digamos que se falarmos nas várias opiniões sobre as várias teorias que promovem o envelhecimento precoce, uma das mais conceituadas é aqui relativamente aos radicais livres. E à inflamação. Nós sabemos que o processo de cetose, quando eu bebo cetonas ou quando eu pratico jejum intermitente ou faço uma dieta cetogénica, tem aqui os benefícios anti-inflamatórios. Também sabemos que a autofagia é outro benefício, a eliminação aqui ao nível do intestino, uma limpeza, uma regeneração intestinal também é comum quando praticamos jejum intermitente. No caso das cetonas exógenas nós temos todo o CMED100 que também nos ajuda aqui na proteção do nosso ADN e também das nossas células. Também sabemos que o jejum intermitente ajuda na regulação dos nossos mediadores da fome, a leptina, a grelina, e isto também é muito importante vocês perceberem que muitas vezes as pessoas dizem eu faço jejum intermitente, mas não sempre cheio de apetite, ou eu faço jejum intermitente, é porque não estão em cetose. Se continuarem a sentir alterações no seu apetite, é porque não estão em cetose otimizada. Se não conseguirem controlar a ânsia por comer algumas coisas, é porque não estão em cetose otimizada. Precisam de medir, precisam de picar o dedo e medir, e perceber se têm que utilizar as cetonas exógenas de alguma outra forma, ou se calhar só estão a fazer uma saqueta e precisam de fazer duas, ou só estão a fazer meia e precisam de otimizar para uma. Enfim, existem várias questões. Depois, também sabemos que os corpos tónicos têm muita importância relativamente aqui deixem-me só, porque parecia que tínhamos aqui uma questão. Obrigada, Carlos, obrigada, Nelson. Depois temos aqui então esta questão da proteção cardiovascular. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as que mais matam e saiu um estudo interessantíssimo que diz que os marcadores que nós devemos utilizar para medir o risco de doença cardiovascular, mais importante do que o LDL ou os triglicéridos, é a saúde metabólica. Os nossos níveis de açúcar no sangue, a resistência à insulina, todas estas questões são extremamente importantes. Mas também existe um estudo que está disponível no PubMed que mostra que um coração que tenha corpos tónicos à sua disposição tem um aumento de performance de cerca de 26, 27% no aumento de performance. Por isso nós vemos imensos benefícios quando utilizamos o estado metabólico de cetose, seja ele através do jejum intermitente, cetonas exógenas ou dieta cetogénica, para otimizar aqui a nossa saúde cardiovascular e diminuir o risco de doença cardíaca. Como diz aqui, também mexe o jejum intermitente, vai mexer então aqui com os nossos mecanismos da insulina e da glicémia e, portanto, isso é ótimo também para prevenir a resistência à insulina e a doença metabólica. Por outro lado, sabemos também que
digamos, a relação entre a hormona do crescimento e a insulina, se nós tivermos uma pessoa que tenha resistência à insulina ou que esteja constantemente numa hiperprodução de insulina, vai ter uma diminuição da hormona do crescimento. A hormona do crescimento é extremamente importante para a sintetização muscular, é extremamente importante para a imunidade, não é só para crescer as crianças, é digamos, para todo o equilíbrio do nosso corpo, e a imunidade e a massa muscular é extremamente importante esta hormona. Nós sabemos que com o envelhecimento nós temos tendência a perder massa muscular, mas a massa muscular é um tecido metabólico extremamente ativo. Quanto mais vocês conseguirem ativar a vossa massa muscular, maior digamos, a vossa probabilidade de uma maior longevidade, evitar o envelhecimento precoce e todas estas questões. Portanto, estes são os grandes benefícios do jejum intermitente. Ok, já estou a ver que temos aqui algumas perguntas, já irei fazer. Eu gosto muito deste gráfico, para mim diz-me imenso, e é de facto assim um super gráfico relativamente ao jejum intermitente, porque diz que trabalha na composição corporal, sim, e não é só na queima de gordura, é na massa muscular, na queima de gordura e na otimização, na composição corporal relativamente aos nossos neurotransmissores, todas aquelas fórmulas fantásticas, estes pozinhos químicos que nós temos, estes pequenos, eu costumo dizer que é, digamos, o arco-íris da nossa vida, que são os nossos neurotransmissores e estas hormonas, tudo isto melhora com o estado metabólico de cetose. Vocês às vezes não sentem, mas isso não significa, não sentem logo, mas isso não significa, eu considero que a pessoa, a partir do dia 1, que começa a fazer jejum intermitente, a beber cetonas, a ter cuidado, uma consciência na alimentação, a pessoa está desde o dia 1 a trabalhar na sua saúde metabólica, mesmo que ainda não sintam, mas isso terá efeitos a longo prazo. Vocês têm que se manter persistentes, têm que continuar e realmente dar esse tempo ao vosso corpo. Por outro lado, relativamente ao power, relativamente à energia, relativamente à genética, stress e inflamação são dois grandes fatores X da prevenção. Eu bato sempre na mesma tecla, é muito importante a gestão do stress e da inflamação. Saúde metabólica será saúde metabólica e saúde mental serão os temas dos próximos anos, e isto é fundamental enquanto espécie humana, é fundamental para melhorarmos a saúde da nossa sociedade. Obviamente melhora também aqui o fitness, porque nós sabemos que os nossos músculos gostam de corpos tónicos para trabalhar, a cognição, sabemos que o nosso cérebro a partir dos 30, 40 anos, então aí é que começa mesmo a ter mais dificuldade de gerir aqui os açúcares, a glicose, e os corpos tónicos são extremamente benéficos. Ao melhorar aqui a nossa relação com a insulina, melhorar aqui a nossa flexibilidade metabólica também das cetonas, a questão hormonal, a sensibilidade alimentar, é verdade, porque o jejum intermitente dá descanso ao vosso intestino, ajuda a reduzir as intolerâncias alimentares e a saúde cardiovascular, por último. E, portanto, para mim esta é aqui aquela roda destes 12 benefícios fantásticos sobre o jejum intermitente. Métodos para praticar jejum intermitente. Por um lado, vocês têm as 12 horas. As 12 horas é o mínimo, é aquilo que toda a gente deveria de fazer, e quando eu digo toda a gente, é mesmo toda a gente, não falo só, falo até de grupos normalmente que não falamos tanto, mas, por exemplo, adolescentes, grávidas, podemos fazer as 12 horas, ou seja, é basicamente, se eu comi às 8 da noite, vou comer às 8 da manhã. É um período completamente normal, não é considerado digamos, um período em que eu posso ter algum problema, mesmo os grupos de risco, um adolescente, podem fazer as 12 horas sem qualquer questão, mas também podem ajudar. Por exemplo, eu posso ter, mesmo sendo um grupo de risco, um grupo mais sensível, eu posso fazer 12 horas de jejum, mas posso, por exemplo, introduzir um keto cream ali antes de me ir deitar, que tem MCT oil, é extremamente benéfico, as crianças podem fazer MCT oil, e quando eu digo crianças, neste caso adolescentes, obviamente crianças sem ser adolescentes, não há necessidade, mas normalmente as crianças até funcionam muito bem com este registro, porque se vocês pensarem bem, se a criança comeu às 8 da noite e for para a cama às 9, normalmente já não precisa de comer muito mais coisas. Quando acordam no outro dia de manhã, fazem quase as 12 horas, que tomam o pequeno almoço um bocadinho antes de ir para a escola, e portanto não é nada de incomum, é até muito comum. Aqui tem um exemplo, por exemplo, eu poderia, como diz aqui, comer, por exemplo, fazer a última refeição, a primeira, neste caso o período de jejum seria fazer, o período de alimentação podia ser das 7 até às 7 da noite, ou neste caso das 8 até às 8.
basicamente são 12 horas. Depois temos as 16-8. As 16-8, digamos que é o mais conhecido ou o mais aplicado, porque é normalmente a partir das 16 horas que nós otimizamos a nossa cetose. E, portanto, digamos que é o mais fácil de fazer e, ao mesmo tempo, digamos, a relação entre benefícios e dificuldade. As 16-8 é aquela situação que a maior parte das pessoas tem muita facilidade em fazer. Porque, basicamente, imaginem que vocês comem às 8 da noite e depois vão permanecer em jejum até o outro dia de manhã, podem fazer as vossas tonas ou o café turbinado com MCT oil e depois é só prolongar o jejum até o almoço, e aí, neste caso aqui está das 11 às 7 da noite, podia ser, neste caso, comer a última vez às 8 da noite e depois ao meio-dia do dia seguinte, ou gerir isto de forma a fazerem às 16-8, não é difícil. Depois temos as 20, neste caso 20 horas de jejum, 4 horas de alimentação. Aqui está um exemplo, eu podia fazer a primeira refeição às 2 da tarde, a última refeição às 6 da tarde e depois permanecer o resto do tempo em jejum. É preciso ter muita atenção, este tipo de jejum chama-se o jejum warrior, do guerreiro, que era o que se fazia muitas das vezes em Roma e nos restantes guerreiros, comiam durante este período e depois, digamos, de forma mais intensa. Normalmente tem que se pôr, digamos, neste período de 4 horas, uma alimentação muito condensada. Quem faz assim, eu gosto normalmente de introduzir uma refeição, um snack, por exemplo, um batido cetogénico, ou, para conseguir condensar uma maior nutrição. É muito importante para não entrar em carências nutricionais, está bem? Portanto, é muito importante fazer esta avaliação. Fazer 2 a 3 vezes por semana, conjugando com os 16-8, ou seja, 16-8 e depois 2 a 3 vezes por semana, 24, é muito eficiente para estimulação, digamos aqui, para estimular o nosso metabolismo na perda de peso. Portanto, quem quer mesmo muito e precisa muito perder peso, fazer 16-8 e depois 2 a 3 vezes por semana adicionar aqui as 24 é positivo. Mas não se esqueçam que é importante durante as 4 horas darem bastante nutrição, utilizar alguns superalimentos. Por último, temos o OMAD. Não existe aquela coisa de dizer eu faço todos os dias 24 horas, não é possível, porque em alguma hora tenho que comer, não está 24 horas e depois mais 24 horas, mais 24 horas. E por isso é que o OMAD basicamente é ficar 23 horas sem comer e depois tem ali uma refeição numa hora, não é? Ficam ali aquela hora em que vocês vão comer, porque eu também não aconselho a comer à pressa. Para que é que serve o OMAD? O OMAD, normalmente, os homens têm melhores resultados com esta One Meal a Day do que as mulheres. Normalmente esta dieta tem um efeito, digamos, mais estressante, entre aspas, para a mulher. Nós sabemos que o jejum em si, por si só, é uma estratégia de produzir um bom stress ao corpo. Há um stress, digamos que é aquele stress de adaptação que é positivo, porque o vosso corpo vai se adaptando aqui a um stress positivo e vai criando resiliência, mas nas mulheres, devido à questão hormonal, porque nós, digamos, temos assim uma flutuação hormonal maior, é mais complexo para a mulher. No entanto, introduzir aqui ao longo da semana as tais 24 horas, que já é considerado jejum prolongado, já não é jejum intermitente. Jejum intermitente é pensarmos as 24 horas e como é que eu vou, digamos, dividir o meu dia. Jejum prolongado é sempre a partir das 24 horas. Eu posso fazer 24 horas 1 a 2 vezes por semana, ou uma vez por semana, e depois ter, ou obviamente se quiser fazer OMAD, já sei que é aquela pessoa que faz todos os dias e só come ali durante 1 hora. É preciso avaliar muito bem a massa muscular e a massa gorda quando estou a fazer OMAD. Quem faz OMAD até deve avaliar semanalmente a sua massa magra e massa gorda para ter a certeza que está a conseguir otimizar e também medir os seus corpos tónicos. Isso é muito importante. E beber cetonas não é no período da 1 hora do período de alimentação, é beber mais cetonas durante o período em que estão nas 23 horas de jejum. Ok, e por último vamos falar um bocadinho de suplementação e porquê. Quais são a suplementação que se pode fazer durante o jejum intermitente e o que é que eu aconselho? Cetonas exógenas podem fazer durante o jejum intermitente, serve para otimizar o jejum, porque estas moléculas são moléculas sinalizadoras da nossa célula e da nossa energia. Quanto mais moléculas eu tenho, obviamente estou a falar dentro do parâmetro da cetose nutricional, 0.5 e 3.0, às vezes um bocadinho mais, principalmente em atletas, mas as cetonas exógenas vão sempre otimizar o seu jejum intermitente. E não é só naquilo que se vê, não é só na energia, é também no nosso cérebro, na nossa questão hormonal, em tudo aquilo que são os benefícios da cetose. Por outro lado, para quem está a começar agora, permite otimizar o período de adaptação. As pessoas quando começam a fazer jejum intermitente têm a keto flu, que é assim sintomas semelhantes a uma gripe,
e as cetonas exógenas evitam que vocês tenham este período de adaptação, ou seja, sentir as dores de cabeça, a irritabilidade. Por outro lado, ajuda-vos a fugir daquele mindset da dieta, porque vocês vão logo começar a sentir otimização aqui nos mediadores da fome, e por isso vocês estão já a dar uma pré-solução ao vosso corpo. Também permite agir ativamente na longevidade, no stress e do sono. Nós sabemos que os corpos tónicos ajudam nesta questão. Logo aí, eu estou logo a estimular aqui a questão do melhor sono, que vai ter impacto também nas minhas hormonas, nos meus mediadores da fome, vai ter impacto também na queima de gordura, no peso, e portanto isso também é positivo. E claro, nesta questão do equilíbrio hormonal, não se esqueçam que o nosso corpo tem dois grandes sistemas de regulação, o sistema nervoso e o sistema hormonal. O sistema nervoso e o sistema hormonal regulam o nosso corpo. Quanto mais estratégias nós fazemos para otimizar, melhores serão os nossos resultados e também a prevenção. Por outro lado, os minerais, porquê? Porque as dietas low carb, dieta cetogénica, jejum intermitente, têm aqui um efeito, digamos que diurético, nós vamos eliminar mais os líquidos acumulados, o que é muito positivo. Nós vamos estar, digamos, em constante renovação aqui dos nossos líquidos e isso é fantástico, mas a verdade é que também libertamos minerais e, portanto, temos que otimizar. Não significa comer mais sal de mesa. O perfil mineral do sal de mesa não é bom, não é a questão da composição. O sódio no sal de mesa não é a mesma coisa que no sal dos Himalaias ou na flor de sal, não é a mesma coisa, portanto não é aumentar o sal de mesa. Quando eu digo comer mais minerais, eu posso introduzir o sal dos Himalaias e a flor de sal, mas a verdade é que eu preciso de mais minerais, que não é só, neste caso, o sódio, e portanto o Mitoplex para mim é a melhor opção, porque vai ajudar a uma maior hidratação. Nós sabemos que quanto melhor é aqui a questão mineral, melhor será a nossa capacidade de hidratar o nosso corpo e, portanto, o Mitoplex tem o magnésio, mas além disso tem o potássio. O potássio é muito desvalorizado hoje em dia, a maior parte das pessoas nem se lembra do potássio, mas o potássio é fundamental para a saúde dos rins, é fundamental para a saúde cardiovascular e isso está tudo dentro aqui dos nossos minerais do Mitoplex. A creatina é um suplemento fantástico para fazer durante o jejum intermitente e por isso fazer os minerais Mitoplex vai permitir uma maior explosão muscular mesmo quando está a treinar em jejum e portanto a creatina que está dentro do Mitoplex vai ajudar a otimizar também a sua massa magra, também porque não é só pelo desporto, quanto mais otimizada é a minha massa magra, melhor eu vou queimar gordura, porque a gordura para sair do seu corpo ou é por cirurgia ou queimada no músculo, portanto não é só para otimizar a performance para a prática desportiva, é também para a queima de gordura. Mas quem está a praticar desporto e faz o Mitoplex, como tem estes minerais e a creatina, vai sentir uma maior capacidade e resistência muscular. Por outro lado, também tem aqui as vitaminas do complexo B e do complexo C, e vitamina C, desculpem, que não cortam o jejum, são hidrossolúveis e são ótimas para fazer também, porque vai melhorar o foco mental, as vitaminas do complexo B, vai ter aqui toda esta vertente antioxidante da vitamina C e anti-inflamatória, o que também é ótimo. L-tirosina, não é muito falado, mas é um aminoácido, também é possível fazer durante o jejum intermitente, ajuda principalmente a quem tem problemas de stress, humor, com o prazer, com a motivação, porque nós sabemos que o stress também inibe a lipólise, inibe a produção dos meus próprios corpos tónicos. Aquela saqueta que nós bebemos é apenas um boost para a produção dos meus próprios corpos tónicos através da minha gordura no meu fígado. E, portanto, o stress pode bloquear este processo endógeno e, portanto, muitas das vezes é preciso alguma estratégia para reduzir aqui os nossos níveis de stress. No período de alimentação e à noite, às vezes eu também gosto de introduzir o ashwagandha, porque também ajuda a regular os mecanismos do stress. Por último, outra questão, os probióticos, as pessoas perguntam muitas das vezes se podem fazer probióticos, depende do que diz no rótulo. Eu não gosto de fazer os probióticos logo no início da manhã, portanto se disser que tem que ser em jejum, eu gosto de pôr um pouquinho mais para o final do jejum intermitente, mas a verdade é que tem que ler o rótulo e ver se no rótulo dos vossos probióticos tem alguma coisa que retire de cetose, se é só probióticos, e portanto, porque às vezes alguns probióticos têm mix de fibras pré-bióticas com probióticos, que são as bactérias boas, portanto é preciso ver o rótulo, se disser que é possível tomar em jejum ou é próprio para tomar em jejum. Se for para tomar em jejum, de qualquer das formas eu gosto de fazer mais no final do jejum, a nível dos probióticos. A nível da coenzima Q10, sabemos que a Q10 há agora muitos estudos novos sobre o jejum e digamos, o efeito de suplementação de coenzima Q10
relativamente ao sucesso do nosso jejum intermitente, e eu gostaria de vos trazer aqui, eu depois vou deixar o link este link está aqui, eu vou-vos deixar no grupo, para que vocês possam, digamos, ler o estudo, mas é muito interessante, mostra que a coenzima Q10 ajuda a estabilizar a glicemia em jejum. Há já até estudos feitos com diabéticos e o impacto da coenzima Q10, mas também sabemos que tem um impacto na lipólise. O que é que isto quer dizer? Imagino que até já está a beber cetonas há algum tempo, imagino que até já está a fazer jejum intermitente há algum tempo e sente que a sua glicemia continua, digamos, não está otimizada, continua um bocadinho mais elevada, ou tem dificuldade em entrar em cetose, porque eu, obviamente, se eu bebo cetonas, vou entrar em cetose, vou ter todos os benefícios da cetose, mas eu quero também estimular o meu corpo a continuar a produzir cetonas, e se sente que tem dificuldade, muitas das vezes é porque há aí qualquer coisa que pode estar a bloquear a lipólise, e isso pode ser o stress, daí muitas das vezes as pessoas fazerem a L-tirosina ou a ashwagandha, ou poderá ser também aqui esta dificuldade dos mecanismos da glicemia e insulina, principalmente para quem já tem resistência à insulina. Como é que se mede a resistência à insulina? Fazer análises, pedir ao médico de família a análise à insulina, poderá fazer o OMA ou outros testes que medem a insulina. Mas a Q10 é um suplemento, regra geral, sem implicações, ou seja, é considerado seguro nos sites de avaliação de suplementação e, portanto, poderá ser uma hipótese para quem tem muita dificuldade em estimular a sua libertação da sua própria gordura e continua a sentir dificuldade ou uma perda de peso lenta porque não consegue aqui estimular a sua lipólise de forma otimizada. Basicamente estas são as principais questões. Eu agora vou responder aqui às perguntas. Deixem aqui no Q&A, quem está no Zoom, no Q&A, se tem algumas perguntas que queiram fazer, podem fazer aqui no Q&A. Vou ver aqui no nosso grupo se existe mais algumas perguntas. Ok, a Vânia diz, ok, obrigada Carlos, obrigada Vânia. Quem tem baixo peso pode fazer jejum intermitente. Exato, boa pergunta. Muitas das pessoas, às vezes, como eu disse no início, associam o jejum intermitente à perda de peso. O jejum intermitente é muito mais do que isso. A pessoa só vai perder peso se não fizer o aporte necessário no período de alimentação. Daí a importância de fazer uma boa alimentação no período de alimentação, porque até pode estar eu até posso fazer jejum intermitente e ingerir mais calorias depois. Portanto, isso não significa que vai ter que vai perder peso. Portanto, isso é uma questão. Se pode fazer cetonas exógenas quem portanto, quem não precisa, quem tem baixo peso. Pode fazer cetonas exógenas e o ideal é fazer, se tem baixo peso e precisa de otimizar o peso, o ideal é ganhar massa muscular. Inscreva-se num ginásio, faça treino outdoor, faça treino em casa e beba cetonas antes desse treino para otimizar o ganho de massa muscular, porque vai conseguir otimizar o seu peso através do ganho de massa muscular. Isso também é muito positivo. Se não quer praticar exercício físico e quer beber cetonas porque quer estar em cetose e quer ter todos os outros benefícios, continua a fazer uma alimentação low carb, pondo algumas horas de jejum, não precisa fazer 24 horas de jejum, quer dizer, precisa para otimizar a autofagia, pode fazer uma vez por semana, porque quem tem baixo peso, mesmo que faça 24 horas de jejum, não significa que vá perder peso, porque depois pode fazer uma alimentação, digamos, terem atenção o que come no período de alimentação. Mas tem outra questão, que é muito importante e a maior parte das pessoas não se lembra, é que muitas das vezes há pessoas que não conseguem gerir o seu peso, estão abaixo do peso, porque têm problemas intestinais, e o jejum intermitente é a melhor forma de trabalhar o seu intestino, e muitas das vezes quando trabalham o jejum e melhoram a saúde intestinal, começam a absorver melhor os nutrientes e conseguem gerir melhor o peso. Ok, depois vamos ver aqui. Ok, todas as questões, temos aqui uma questão relacionada com patologias relacionadas com a saúde do nosso sangue. O jejum intermitente é extremamente positivo para otimizar a cetose, para otimizar, eu não posso fazer, digamos aqui, uma alegação no sentido do que é que vai acontecer caso, mas a verdade é que é uma boa estratégia para trabalhar todas as questões de trabalhar a inflamação, trabalhar a saúde do nosso sistema cardiovascular, a saúde das nossas células, e isso é fundamental. Então, basicamente, acho que temos todas as questões, ok? Ok, aqui temos mais uma questão, ok.
Ok. Outra questão importante também é que muitas das vezes as pessoas fazem esta questão relacionado com, deixem-me só ver porque eu perdi agora aqui o Facebook para eu não vos perder aqui. Deixem-me ver as questões porque eu tinha mais uma questão aqui no Facebook e de repente o telefone parou. Deixem-me só voltar aqui ao Facebook porque entretanto... Ok. Ok, já estou a ver. Ok, temos aqui duas perguntas. Ok, temos aqui uma pergunta, como eu disse, relacionada com os distúrbios do sangue, e aqui eu já disse, portanto, que otimizar o nosso corpo vai ajudar em todas as questões. Obviamente que temos também aqui algumas questões relacionadas com a hereditariedade e, portanto, aí aquilo que nós podemos fazer é ao máximo proteger a nossa genética, é ao máximo proteger aqui estas questões inflamatórias e gerais de saúde e melhorar também a nossa alimentação através de uma alimentação low carb ou cetogénica. Mas, obviamente que pode fazer jejum e otimizar a sua alimentação e na minha perspectiva o jejum vai otimizar a qualidade dos nossos tecidos, incluindo o sangue. Uma pergunta, é possível as cetonas provocarem diarreia? Nós sabemos que quando nós mudamos o estado metabólico de cetose é um estado metabólico que por si só altera o nosso intestino, altera, por exemplo, o nosso microbioma muda quando nós fazemos uma alimentação mais cetogénica ou estamos em cetose e, portanto, podem haver algumas alterações no nosso intestino nos primeiros dias, que é normal, nós temos que hidratar bem e muitas das vezes temos que ir com mais calma, ou seja, eu poderei ter que fazer ao menos horas de jejum, ou no caso de eu estar a fazer cetonas exógenas, como é muito rápido o processo de entrada em cetose, às vezes posso ter que diminuir para meia saqueta e depois voltar a aumentar gradualmente, mas é normal, poderá estar relacionado também com a falta de minerais, a pessoa pode ter falta de minerais e vai ter, digamos, uma acentuação dos sintomas normalmente da adaptação à cetose e um deles é alterações no intestino, pode ser obstipação ou o intestino um bocadinho mais solto, é normal, vamos com mais calma ou vamos reduzir, vamos reduzir a saqueta para metade. Basicamente eu penso que são as perguntas que temos hoje, não sei se aqui no Q&A, ok, temos aqui uma questão relacionada com o intestino mais preso, o que é que nós devemos de fazer? Quando nós fazemos jejum intermitente ou estamos a beber cetonas, Maria, diga-me só nos comentários, está relacionado, é quando faz jejum, quando come dieta cetogénica ou quando bebe cetonas que sente essa questão do intestino? Mas basicamente isso pode acontecer em qualquer uma destas três questões. Primeiro, temos que avaliar a hidratação, muitas das vezes ficamos com o intestino preso porque o estado metabólico de cetose não tem a ver com as cetonas, nem com o jejum, tem a ver com o estado metabólico de cetose. Eu preciso de hidratar mais, tenho que beber mais água. Se eu não tiver a beber água suficiente, vai-me prender o intestino. E se ainda por cima eu não tiver os minerais necessários, eu vou ficar ainda mais presa. E, portanto, é extremamente importante a questão dos minerais, ou suplementar minerais e também beber mais água. Por outro lado, muitas das vezes, quando nós iniciamos o jejum intermitente, como queremos fazer um pouquinho mais de, digamos, de uma melhoria na nossa alimentação, muitas das vezes mudamos muito os alimentos que estamos a comer e esquecemos de alguns elementos muito importantes. Por exemplo, se eu estou a fazer uma alimentação cetogénica, há muitas pessoas, ok Maria, vou já responder, há muitas pessoas que começam a fazer uma alimentação cetogénica e esquecem-se, por exemplo, da fibra e pensam, eu vou pôr mais gorduras, vou pôr alface e vou pôr a proteína. Ou vou pôr alguns alimentos verdes, mas esquecem-se da importância da fibra. E, por exemplo, quando eu começo a fazer alterações na minha alimentação, não me esquecer dos espinafres, da couve, é muito importante para a questão da fibra, porque depois também retiramos muitas das vezes alimentos como a aveia e outros alimentos que muitas pessoas já estavam a comer por causa da fibra e depois isso acaba por trazer aqui alteraçõões ao nível de prender o intestino. Portanto, é fundamental. Para quem sente o intestino preso, como eu disse, às vezes quando estamos a beber cetonas e sentimos o intestino mais solto ou mais preso, às vezes é uma rápida entrada aqui no estado metabólico de cetose e por isso o que eu aconselho é sempre reduzir para metade durante os primeiros tempos e depois ir aumentando. Mas não se esqueça que é reduz para metade, mas tem que ir aumentando também a hidratação. Basicamente é isso e é o que eu aconselho, reduzir para metade e aumentar a hidratação e depois ir aumentando gradualmente.
Estes são os meus conselhos de hoje. Escrevam lá aí nos comentários se foi uma sessão que levaram a alguma coisa sobre o jejum intermitente. Agora já vão conseguir fazer a vossa meta SMART, fazer estabelecer o vosso horário de jejum, perceber o que é está de acordo com o vosso estilo de vida, perceber se é realmente, estão a ter resultados através da medição, perceber qual é que é a vossa meta, se é realmente alguma coisa com propósito, quais são os benefícios que querem. Obrigada, Maria, também, ainda bem, fico feliz. E portanto, deixa lá aí nos comentários. A Daniela diz que é muito esclarecedora, como já é habitual. Rita. Obrigada, Rita. Sim, é muito importante tudo isto para nós percebermos o propósito, para colocarmos a intenção na nossa prática do jejum. Não se preocupem se não fazem jejum todos os dias. Se vocês fizerem jejum 4 dias por semana, e os outros 3 dias por motivos sociais, por exemplo, eu gosto de fazer o pequeno almoço com os meus filhos ao fim de semana. Há alguns dias que eu gosto de fazer, de praticar, de tomar o meu pequeno almoço. E eu faço, não significa que eu tenho que fazer jejum 7 dias por semana. Mas se vocês fizerem alguns dias por semana jejum intermitente, vocês vão estar a trabalhar a vossa saúde metabólica. Não se esqueçam que há uns anos atrás, quando nós falávamos em saúde, nós dizíamos que a saúde era a ausência de doença. E agora já não, agora nós já definimos saúde como um estado de bem-estar mental, físico, espiritual. Até já vem na definição de saúde o estado de que eu me sinto bem espiritualmente, ou seja, a forma como eu me sinto como um todo. E a saúde mental, até agora, a saúde metabólica, nós temos que é a ausência de doença metabólica, mas isto vai mudar. Nos próximos anos este tópico vai ser falado e é muito importante vocês realmente começarem desde já a proteger a vossa saúde metabólica. Carlos Vaz, estou a adorar, muito esclarecedor, muito bom mesmo. Obrigada, Carlos, obrigada. Obrigada também por estar sempre aí. Um beijinho. Já sabem que na próxima segunda-feira vamos ter a próxima sessão. Estas sessões servem de apoio a todos aqueles que estão a fazer neste momento o desafio Core 4, mas também o vosso desafio 10 dias também é útil. E portanto, já sabem que para a semana teremos outra sessão. Eu irei depois deixar o link do Zoom também. E é sempre um prazer enorme, enorme, este é o meu propósito, é poder-vos ajudar e trazer o máximo de conteúdos para que vocês possam mudar e melhorar o vosso estilo de vida e realmente sentirem e encontrarem o vosso melhor de alguma forma. E eu penso que a energia é aquela área em que nós realmente podemos fazer a diferença, está bem? Um beijinho e até para a semana. Susana Paulo, também aqui, vai começar amanhã a sua experiência, muito bem. Um beijinho e até já. Hoje temos uma apresentação também um pouquinho mais sobre a incidir aqui nas nossas zonas exógenas às 21. Se quiserem estar presentes, peçam um link também a quem vos convidou, quem está a ver no Portugal Beira U especialmente. Um beijinho e até já. Um beijinho.